A serviço do Rei Jesus. Dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que o reino de Deus cresça. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Nós estamos aqui para fazermos uma pequena meditação, né, sobre o perdão. Eu coloquei como tema dessa mensagem: por que devemos perdoar? E antes de mais nada, eu sei que perdoar não é fácil. Perdoar existe um esforço muito grande. E se nós não tivermos alicerçado no conhecimento de Deus, porque o cristão ele tem que viver pela vontade de Deus e não mais pela sua vontade. O cristão verdadeiro, né, aquele que está convertido a Deus, aquele que entregou a sua vida a Deus, ele não pode mais se basear pelo próprio sentimento, pelas próprias palavras, pelas próprias ideias. A Bíblia diz: não se baseie no seu próprio conhecimento, mas no conhecimento que vem da palavra de Deus. Em Deuteronômio 11:26, Deus fala lá, né, de 26 a 28, eu deixo diante de vós, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vocês terão bênção quando obedecerem às palavras de Deus e terão maldição quando desobedecerem a palavra de Deus. Então, irmão, vamos trilhar aqui por alguns minutinhos, você tentar ser breve, né? Botei muito versículo aqui para tentar convencê-lo de que a melhor coisa é perdoar. E se nós não temos força e sabedoria, a Bíblia diz: peça a Deus que Ele vai nos dar essa capacidade de perdoar. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, está escrito: porque eu lhe perdoarei a maldade. Deus perdoa. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, os nossos pecados são apagados. E olha o que Deus diz: eu não lembrarei mais dos seus pecados. Isso nos ensina que quando nós perdoamos uma pessoa de verdade, ela não vai mais afetar-nos, ela não vai mais doer, porque nós perdoamos completamente, assim como Deus nos perdoou, né? Estávamos, segundo a Bíblia, em nossos deleitos de pecado, e Deus nos resgatou do mundo das trevas e colocou no mundo da luz. Aleluia. Vamos seguir Ezequiel, profeta Ezequiel, que viveu aí os seus 600 anos de Cristo, e no começo da história da Bíblia, Deus que falava direto com os profetas, né? Fala assim, ó, Deus falando para nós. Mas se o ímpio, o que é o ímpio, irmão? Aquele que não está em Cristo, né? Se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá. Olha, outro segredo aqui: aquele que não está em Cristo pode até estar vivo de carne, mas ele está morto espiritualmente para Deus. Não morrerá. Com certeza viverá e não morrerá. Versículo 22 aqui, não se trata, não terá lembrança de nenhuma das suas ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Então vejam só, Deus espera de nós uma mudança. Nós tivemos uma vida errada, porque nós não estávamos em Deus, né? Mas no momento que nós tomamos Deus como nosso único Salvador, então agora eu vou me basear nos seus decretos e não mais na minha vontade, nem mais no meu conhecimento humano. Eu posso ter lido o melhor livro de psicologia, de filosofia, mas se eu não tiver o conhecimento de Deus, praticamente isso tudo será nulo, tá bom, irmão? Aleluia, glória a Deus. No livro de Marcos, né, no capítulo 11, versículo de 25 a 26, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial que está no céu não perdoará os vossos pecados. Nós sabemos que se Deus não perdoar os nossos pecados, nós temos um outro destino que não é o céu. Eu não vou nem falar tanto disso aqui, mas a Bíblia é clara, ela fala que existe um lugar apropriado para os que não estão em Cristo, né? Se você puder ler a Bíblia toda, eu já fiz 2 experiências dessas, então há um lugar para aqueles que não temem ao Senhor nosso Deus. Não é nenhuma ameaça, porque Deus já deixou tudo escrito. E é muito melhor estarmos com Deus do que estar sem o Pai na terra. Mateus 6:12, que é o Pai Nosso que nós conhecemos, Deus deixou a regra. Essa oração, irmão, quando nós paramos para estudar esse modelo de oração, na realidade o Pai Nosso não é uma oração em si. Mas quando você para estudar o Pai Nosso, você para ver, tem várias coisas nele, são várias mensagens embutidas no Pai Nosso. Uma delas é: Deus vai usar o nosso método de perdão para nos perdoar. Por isso que ele fala: se você perdoou, eu vou te perdoar. Mas se você não perdoou, eu não vou te perdoar.
Infelizmente, como eu falei, a ausência do perdão de Deus é o inferno, não tem jeito. E perdoa-nos as nossas dívidas, Deus, né? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os nossos devedores. Então, Deus vai usar esse método que eu uso de perdoar as pessoas para me perdoar. Se eu perdoo, Ele vai me perdoar. Se eu não perdoo, Ele não irá me perdoar. E a palavra de Deus é verdade, irmão, ela não vai mentir. Deus não é homem para que minta. Tudo que está aqui é uma pura realidade. Lucas 17, de 3 a 4. Se o seu irmão pecar, repreenda-o por amor. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, depois Deus vai ampliar isso daí, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Né? Depois Pedro vai perguntar para Jesus, Senhor, até quantas vezes eu posso perdoar meu irmão? Acho que eu coloquei isso aqui também. Eu vou falar depois para vocês. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Perdoe como o Senhor vos perdoou. Tem muitos exemplos de perdão. Tem aquele camarada que devia uma dívida enorme, chorou para o devedor perdoou ele. Só que quando ele saiu de lá, ele pegou um outro que estava devendo para ele, e o cara não tinha como pagar, ele não perdoou, jogou o cara na prisão, e o devedor, o patrão que ele estava devendo, ficou chateado. Então, figurativamente, é esse patrão, Deus, né? Que Ele quer que nós façamos com os outros assim como Ele fez conosco. Amém? Glória a Deus. No livro de João, João é o profeta do amor, é o apóstolo, né, do amor, né? Ele mesmo se intitulava assim, né? João 1 a 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, primeiro a Deus, segundo a aquele que nós vamos pedir perdão, né? Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, tudo aquilo que está em oculto está sob o poder do diabo. Mas quando eu revelo para Deus, Senhor, como Davi, né? Quando o profeta Natan levou para Davi toda a trama que ele tinha feito para matar Urias, para ficar com Betseba, Davi exclamou numa voz de desespero, Senhor, Senhor, eu pequei contra ti, contra os céus, né? Porque, irmão, o pecado você pode cometer contra o seu irmão, mas ele é contra Deus. Ele desobedece às ordens de Deus, o pecado que você comete contra as pessoas. Então, se nós confessarmos a Deus e também ao irmão, puxa vida, eu falei contigo, né? Me perdoa, né? E Deus vai nos perdoar também. No livro de Mateus 6, de 14 a 15. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então tem repetidas vezes e citado na Bíblia, em vários versículos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. É impressionante isso, como Deus quer que a gente perdoe. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus os nossos pecados serão perdoados. Não tem santo, até porque você não vai encontrar um versículo na Bíblia que vai justificar adorarmos santos. Se você encontrar um versículo na Bíblia que justifique você adorar santo, e que o santo tem poder de interceder por nós, me mande esse versículo, porque não há, tá bom? Só há um intercessor entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus seja louvado por essa verdade revelada. No livro de Lucas, capítulo 6, 37, Deus fala, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Quando nós não perdoamos alguém, irmão, é porque nós se colocamos no lugar de Deus. Então eu acho que eu estou certo e por isso eu não tenho dificuldade de liberar o perdão para aquela pessoa. Mas quando nós julgamos, nós somos julgados por Deus. E aí no julgamento de Deus nós não vamos passar, a não ser por Cristo, porque Ele já pagou os nossos pecados na cruz, e todo aquele que aceitar Jesus como o único Salvador tem os seus pecados perdoados, e daí para frente ele vai gerenciar, ele vai aprender de Deus e possivelmente não voltará mais atrás. A Bíblia diz que aquele que pega no arado não deve olhar para trás, não deve voltar. Nós tivemos também a esposa de Ló, né? Quando saiu lá da Sodoma e Gomorra, o anjo disse, vão e não olhem para trás, mas ela teimou.
porque estava agarrado à luxúria, aos bens materiais, e ela olhou para trás e a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Amém? Essa estátua, irmãos, significa a nossa paralisação em Deus. Nós ficamos mortos espiritualmente para Jesus, para Deus. Isaías também viveu lá os seus 600 a quase 700 anos antes de Cristo, e Deus falava através dos profetas. Deus dizendo para cada um de nós: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e quem não se lembra mais dos seus pecados. Olha, Deus repetidamente fala que quando Ele nos perdoa, Ele não lembra mais dos nossos pecados. E esse tem que ser o exemplo de nós para com os outros. Vamos perdoar e não lembrar mais dos seus pecados. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Fale conosco, Papai. Espírito Santo, estamos aqui para te honrar. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 7, nele temos a redenção, né? Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, a redenção foi através de Jesus Cristo, por causa do seu sangue derramado, por causa da sua morte na cruz. Ele pagou todos os nossos pecados. E quando nós aceitamos Jesus, de novo, mais uma vez, a graça de Deus, que é a bondade imerecida, porque nós não merecemos, nós continuamos pecando, mesmo que Deus perdoasse os nossos pecados. Só que agora nós temos que entender que nós pecamos e vamos pedir a Deus perdão quase todos os dias para Deus. Senhor, eu errei aqui, eu alterei a voz para minha mulher, para minha esposa, para o meu filho. Senhor, eu dei uma resposta inadequada. Senhor, eu contei uma piada aqui que não é adequada com o teu reino. Eu falei um palavrão. Então, todos os dias nós vamos começar a se arrepender de tudo que nós fazemos de errado, né? Então, a redenção, o que é a redenção, irmão? É o amor de Deus resgatando a humanidade para Ele. A vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da glória de Deus. Oh, Senhor Deus. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de 13 a 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Foi isso que Jesus fez, né? É como se Ele jogasse ali uma rede de pesca e nós fôssemos o peixe, fomos todos resgatados, né, pelo seu amor, pelo pagamento que Jesus fez na cruz, e os nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus. Mais uma vez o profeta Isaías aqui no capítulo 55, 7. Vejam como Deus, isso aqui é 700 anos antes de Jesus, Deus já falava sobre isso, né? Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Eu acho que estamos chegando aqui ao final. Vamos, né, encerrar aqui. Romanos 12, 19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta para Deus de cada palavra saída da nossa boca, de cada coisa que nós fazemos, nós vamos passar por um crivo de Deus, né? Nós vamos passar por isso, né? Mas aqueles que estão em Cristo, irmão, já estão com passaporte para o céu. É só você não voltar atrás, é só você não desistir e ir até o final, porque a promessa de Deus é aquele que persistir até o final, esse verá a glória de Deus, esse receberá a coroa da salvação, a coroa de Deus. Amados, como eu falei, eu sei que perdoar não é fácil. Perdoar exige muito mais a nossa sabedoria, exige muito mais do nosso eu, porque a nossa carne, infelizmente, é uma carne ainda adâmica, é uma carne pecaminosa, né? A tendência natural da nossa carne é o pecado, não tem como, é natureza. Mas Deus, através da sua palavra, através do seu entendimento, Ele pode nos transformar. Ele pode, irmão, trazer a luz, a escuridão da nossa vida. Então eu queria orar agora, né? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, fala com cada um que vai ouvir essa palavra, meu Deus. Pai, que o Senhor possa dar sabedoria, derrama a Tua graça no nosso coração. Senhor, nós temos dificuldade de perdoar o nosso irmão. Por isso, Pai, dá-nos sabedoria. A Tua palavra diz que quem precisa de sabedoria, peça ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo agora, Pai. Abranda o nosso coração, quebranta, Pai, tira todo o rancor, todo o ódio, toda a raiva, toda a ira, porque cada um daqueles que erraram, Senhor Deus, vão prestar conta com o Senhor.
Por isso eu deixo nas tuas mãos todas as pessoas que me magoaram, que me ofenderam. Eu deixo nas tuas mãos, Senhor Deus, porque o Senhor é o dono de tudo. É o dono do julgamento, é o dono da ira também, mas também é o dono do perdão. Senhor, eu entrego esse momento, a nossa vida, a vida de todos que estão aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao seu coração essa verdade. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Todos estejam com a paz de Cristo. Glória a Deus e amém.